Pra você que não me conhece, meu nome é Ana Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos produzir o Suplá Maravilha, que eu particularmente sou apaixonada e eu amo produzir ele na cor verde militar. É a mais bonita, eu acho que essa cor dá um charme total no modelo da peça, né? Acho que combina super, como vocês podem ver aí na capa do vídeo. Na câmera, o verde tá um pouco diferente, tá? Mas isso não afeta em nada. Então, vamos para as informações e vamos pro tutorial. Vamos começar tirando a medida. Ele tem, então, 38 centímetros. Eu coloquei a minha etiqueta maravilhosa, tá? Que é a etiqueta do Ateliê Zebra, que eles são incríveis em tudo que fazem. E ela dá um charme total na sua peça, além de colocar a sua marca, a sua logo, sua marca registrada, ser a etiqueta. Vamos agora para os materiais. O que eu tô usando é o fio da Aero Roma, número 6, tá? Barbante número 6, na cor esmeralda. Os outros materiais são 2 agulhas de crochê. Eu uso 2 porque pro meu ponto, essa peça, ela fica emborcada em alguns momentos, aí eu tenho que passar para uma agulha maior, mas eu uso a agulha número 3,5 e agulha número 4. E elas são da Círculo Soft, que eu sou apaixonada nesse modelo deles. Como eu disse, as etiquetas, né? Caso você tenha a sua, já separa a sua aí. Fita métrica, pra gente poder medir e saber o tamanho que tá ficando, mas opcional. Agulha de tapeçaria, que eu deixo no meu porta-alfinetes. Uma tesoura, pra gente poder cortar, né? Fazer nossos arremates. Essa tesoura aqui é aquela tesoura de pássaro, mas pode ser qualquer tesoura aí. Eu utilizo 2 tipos de cola, e aqui eu queria falar com vocês que eu sou apaixonada pela cola polar, que elas são da Compacto, eu realmente gosto muito delas, e eu uso essa aqui porque eu gosto de colar a minha etiqueta na peça. Tem gente que não cola, que só passa a linha, mas eu gosto de colar, e pra colar eu uso a cola de silicone, que é essa aqui. E pra colar os arremates mesmo do fio, eu uso essa cola de tecido, porque ela é à prova d'água, tá? E ela é tóxica também. Pra saber a medida da peça, que eu não falei, mas eu coloquei aí, ela tem em torno de 155 gramas, 160 gramas, tá? A minha tira em torno de 155, 156, mas eu gosto de deixar uma margem maior, porque nunca se sabe, né? Vamos dar início à nossa peça com a agulha número 3,5, tá? Eu começo fazendo um anel mágico, ou você pode começar com 4 correntinhas e fecha com baixíssimo. Só que eu prefiro fazer o anel mágico, ó. Eu travo o fio aqui, giro e passo por cima aqui, ó, fazendo um X. Passo a agulha nesse primeiro ponto, nessa primeira linha, na verdade, e depois eu pego assim e torço. E aí eu fecho com uma correntinha. E esse é o nosso anel mágico, que você aperta e ele vai diminuindo de tamanho, tá vendo? Essa aqui é a função dele. Aqui eu vou subir mais 3 correntinhas. A gente vai somar 1, 2, 3 correntinhas. E essa aqui, essas 3 correntinhas a gente utiliza como a altura de um ponto alto. E essa correntinha aqui é de separação. E aqui dentro nós vamos produzir 11 pontos altos com uma correntinha de separação. Ou seja, já tem a correntinha de separação. Vamos fazer agora um ponto alto. Ficando assim. Uma corrente de separação e outro ponto alto. E eu vou fazer aqui até obter 11 pontos altos, sem contar as correntinhas, tá? Vamos lá. Fiz, ó, lembrando sempre fazer uma corrente de separação. E agora a gente vai começar a contar essas correntinhas aqui, essas 3 correntinhas, como um ponto alto também. Então, no total, nós vamos ter 12 pontos altos. E agora, a gente vai começar a fazer a base de pizza. Eu chamo assim porque tem um formato de pizza, né? Ó, tá vendo? Que a cada carreira a gente aumenta um ponto e sempre deixando um espaço de uma correntinha aqui nas lateraisinhas, estão vendo? Então, vamos lá. Se você fez as 4 correntinhas e o baixíssimo, o círculo já vai estar perfeito pra você. Só que eu gosto, provavelmente o círculo vai estar assim. Só que eu gosto de deixar o círculo bem apertadinho, é por isso que eu faço ponto, por isso que eu faço
anel mágico, porque aí eu consigo apertar bem. E eu já gosto de arrematar aqui, porque eu utilizo esse fio pra poder prender a minha etiqueta, então eu já arremato. Agora nós vamos entrar na terceira correntinha, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês. 1, 2, 3. Entra na terceira correntinha e faz um baixíssimo. E agora nós vamos subir 3 correntes pra dar a altura de um ponto alto. E no mesmo ponto nós vamos fazer um aumento. E a gente vai trabalhar a carreira inteira de aumentos. Tá vendo? Um aumento, uma correntinha de separação, um ponto alto e mais um, porque é um aumento. Ou seja, nessa carreira 2, nós vamos fazer 12 aumentos. Agora, nós vamos fazer aquele fechamento. Baixíssimo. E agora, nós vamos dar continuidade. Agora, é um ponto alto e um aumento. Então, vamos lá. 3 correntinhas, para equivaler a um ponto alto. E aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos, porque vai ser o aumento. Ficando 3, tá vendo? Uma corrente. No próximo, um ponto alto. E um aumento. E faremos isso até o final. Finalizei a terceira carreira, ó. A gente fecha aqui com ponto baixíssimo, que vocês já bem conhecem. E ela fica assim, tá vendo? A gente vai fazer essa pizza até ter 9 pontos aqui em cima. Tá vendo? A gente tá aqui. A gente tem que fazer até ficar com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aquele aumento que fica 8, 9. Tá vendo? Então, a gente vai produzir até chegar lá. Lembrando que fica sempre de olho se sua peça vai estar emborcando ou ela vai estar frouxinha demais, tá? Muito cuidado com a sua tensão de ponto. Estou de volta, tá? Terminei tudo aqui e eu queria comentar com vocês algumas informações. Pode ter mudado provavelmente a claridade da luz. Acho que essa luz mostra mais como é a cor do barbante, porque anoiteceu aqui. Mas eu uso essas trocas de agulha, né, que eu faço, como eu comentei, por causa do tamanho do meu ponto e de como fica a minha tensão. Então, né, eu queria mostrar pra vocês verem, ó, como é que é o meu ponto. Ele não é um ponto tão apertado, mas também não é tão frouxo. E ele tem, e com a agulha 3,5, ele tem aproximadamente 1,5 centímetro. Não chega nem a ser 1,5, gente, tá? Mas só queria deixar isso claro pra vocês. E aqui, ó, ele já começa a dar uma emborcadinha. Tipo, você vai botar, ele não fica totalmente, ó, caidinho. Você tem que passar a mão. Mas nada que cause problemas, né? Nada que, tipo, meu Deus, não posso vender esse lugar porque ele tá emborcando. Não, tá ótimo. Mas agora que vai começar a emborcar mesmo, tá? Então, não se preocupem. Nas próximas 2 carreiras, que vai ser essa aqui e essa aqui, ele vai ficar bastante emborcadinho, tá? Mas fiquem tranquilos que nas próximas carreiras vai se assentando esse supply. Então, assim, não tenha medo, tá? Porque no começo eu tive bastante medo quando eu produzi ele, mas agora eu tenho 0 medo. Vamos dar continuidade. Essa próxima carreira, olhem, aqui, ó. Vamos dar continuidade. Vamos contar, ver se tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos, que é o que a gente queria. E agora, essa vai ser a carreira de pontinho de separação, né? Que a gente vai fazer os bloquinhos pra colocar o nosso bico de finalização, né? Nossos biquinhos. Vamos lá, então. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha de separação. E eu vou pular um ponto de base e vou no próximo e faço o nosso ponto alto. Sigo com a agulha 3,5, tá? E vai ser assim, gente, uma correntinha, pulo um ponto e um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e um ponto alto. Se você tiver feito os 9 pontos certinhos, você vai conseguir fazer 4 quadradinhos perfeitos aqui, ó. Tá vendo? E aí, você chegou aqui, você vai pular correntinha em cima de correntinha e faz no primeiro seguinte. Tá vendo? E a gente vai fazendo.
Ele vai ficar emborcadinho, sim, tá? Ele vai ficar repuxado pro lado? Vai. Mas tudo bem, gente, confiem no processo. Terminei a carreira, ó, a gente fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha, igual às outras carreiras, e olha como é que fica, gente. Não se assustem, tá? Não se assustem, porque é normal ele ficar desse jeito. Agora, com a mesma agulha, a gente vai fazer a primeira carreira de bico. Como que a gente faz? A gente entra aqui, ó, tá vendo? Eu terminei com ponto baixíssimo e eu entro e faço um ponto baixo e uma correntinha, que isso aqui vai ser um ponto alto a partir de agora. Vou fazer um ponto alto no meio. Vou subir 2 correntinhas. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Eita. Aqui. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Assim. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, não vou fazer correntinha, não vou fazer nada. Eu vou saltar esse bloquinho e eu vou no outro bloquinho e repito. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora, a gente vai fazer isso em toda a carreira. Vai ficar emborcadinho? Vai, mas não se preocupem. Seguem o processo, confia no processo que vai dar certo, tá? Ó, vamos lá mais uma vez aqui com vocês. 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Sem nada de espaço, tá? Sem correntinha, sem nada, direto, ó. E vamos fazer isso até o final. Deixa ele, vai ficando emborcadinho, eu gosto de emborcar pra fora, assim, ó. Ir crochetando assim, entendeu? Mas vai confiando no processo. Volto quando tiver terminado essa carreira pra gente poder finalizar aqui juntinhos, pra vocês não se perderem onde que tem que finalizar. Gente, finalizei aqui. Olha como é que ele fica emborcado, mas fica tranquilo, gente, que isso aqui vai desemborcar, tá? Confia em mim. Agora que eu terminei aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, onde se a gente enxerga o ponto baixo e enxerga a correntinha. A gente faz o baixíssimo na correntinha, aí entra aqui na cabeça do ponto alto e faz um baixíssimo também. E agora a gente vai trocar, ignora o barulho que eu tô de cá com a minha amiga. E agora a gente vai trocar de agulha, a gente vai pra agulha número 4. Finalmente! Vamos deixar esse negócio aqui reto, né? Ela silenciou o microfone. Ai, véi. Vamos lá. Nós vamos fazer de novo igual eu ensinei aqui. Um ponto baixo e uma corrente. Nós vamos fazer esse mesmo bloquinho aqui que eu ensinei pra vocês, ó. Que é 2 pontos altos, né? Que aquele ponto baixo já representou 1. 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Pontos altos, na verdade. Só que agora, ao invés de não fazer nada, a gente vai fazer uma correntinha. Entendeu? E nós vamos seguir aqui, ó. Nesse buraquinho, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E a gente vai fazer isso, aí aqui a gente faz uma corrente, né, e vai pro próximo. E a gente vai fazer isso por toda a volta. E você vai ver que a peça já vai começar a ficar retinha. Gente, eu nem cheguei no final da carreira e olhem como ele já se assentou. E nós vamos fechar aqui na primeira correntinha ali, que é o nosso ponto alto, né, que é um ponto baixo, é uma correntinha. E agora nós vamos para a penúltima carreira. Eu entro aqui, né, porque a gente tem que caminhar pra chegar nesse vãozinho aqui nosso. Aí aqui a gente faz o falso ponto alto que eu ensinei vocês. Deixa eu dar um zoom. Um ponto baixo e uma corrente. Isso aqui é um ponto alto. E nós vamos fazer o mesmo bloquinho, que é de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. A mudança vai ser agora na separação, tá vendo? Ao invés de fazer só uma correntinha, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo e outra correntinha.
desse jeito. E a gente vai seguir assim sempre, ó. E a gente vai seguir assim por toda a nossa peça. Voltei, gente, falta finalizar ali o último. E olha como ele já tá lindo. Como ele já fica assentadíssimo. Olha. Tá vendo? E agora, vamos finalizar aqui e iremos para a nossa última carreira, finalmente. Que eu acho que é a carreira mais fácil, só que a mais demorada. Vamos lá. Vamos finalizar aqui, ó, com uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Vou fechar aqui com baixíssimo e eu vou caminhar aqui também com baixíssimo. E aqui nosso falso ponto alto, que é um ponto baixo e uma correntinha. E aqui dentro a gente tem que fazer 7 pontos altos. E esse aqui já conta como um ponto alto. Então, agora eu vou fazer mais 6. 6, com esse aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora a gente não vai fazer nenhuma correntinha. A gente vai direto no ponto baixo e faz outro ponto baixo. Vai ficar um em cima do outro assim, ó. Tá vendo? Não dá pra enxergar muito, porque eles estão bem esticadinhos, mas é desse jeito. E aqui a gente já vai direto e faz 7 pontos altos. E 7. Pode vir dar uma abertura nele, dar uma abridinha neles, pra eles não ficarem muito agarradinhos. E aqui a gente vai e faz um ponto baixo. E a gente vai fazer isso até o final. Gente, terminei. Olha como que ficou lindo nosso plá. Você joga e ele fica, tá? Ele não emborca, fica perfeito. E ele ficou com quantos centímetros? Vamos medir. 38 centímetros. Vou finalizar fazendo o ponto baixo aqui. E agora a gente vai pro arremate. Eu venho, corto aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês enxergarem direitinho. Eu pego uma agulha de tapeçaria, passei, e agora, ó, a gente vai fazer o fechamento invisível. Esse ponto baixo, essa correntinha, é um ponto alto, a gente vai saltar ele, a gente vai entrar na argola deste ponto alto. A gente vai entrar agora aqui, ó, e vai passar. É meio duro. É. E isso aqui vai soar como um falso ponto. Ó. Tá vendo como parece um falso ponto? Como é que parece a cabecinha de um ponto? E aí, agora, a gente vai arrematar. Gente, a gente arremata do jeito que a gente quiser aqui, viu? Vocês fazem o que vocês bem quiserem. Terminamos, galera. Agora é deixar secar, tá? Mas eu vou mostrar o resultado pra vocês. E a gente vai tirar a medida também. Quem tiver assim que ele ficou, galera. Olha que coisa mais linda. E eu deixo a etiquetinha virada assim, porque aí a pessoa coloca isso aqui na parte da frente e bota o prato. Enfim, entenderam, né? Pra poder ficar exatamente assim. Tentar ajeitar aqui. Minha baguncinha boa, né? Mas vamos agora tirar a medida. Vamos confirmar. Esse aqui ficou meio milímetro maior que o outro, tá? Vamos agora ver o peso dele. Que ele tem que ter 155 a 160 gramas. 158, tá vendo? Por isso que eu gosto de sempre deixar uma margem um pouquinho maior. Porque dependendo da sua mínima tensão vai ficar um pouco diferente. Mas esse foi o resultado.
Espero muito que vocês tenham gostado, ó. Mesma quantidade de gramas diferente, eles ficam do mesmo tamanho. Lembrando que se vocês gostaram, comentem aqui pra eu saber, porque assim eu posso trazer mais tutoriais pra vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, que é Ana Laura Crochê, tá aparecendo aí pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.